Olá, amigos. Esse é o Man in the Arena. A gente está de volta com o episódio 32. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem a satisfação de estar aqui com a gente José Luiz Tejon Megido. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Prazer é meu conversar com vocês todos aí. Tejon, conta um pouco da sua história, assim, de forma bem resumida. Bom, acho profissional que o tema aí do Homem na Arena, né, que você estava explicando o fundamento, que é o cara que faz acontecer, tem tudo a ver com a minha história. Ou eu fazia acontecer ou estava ralado. Então isso vem desde cedo, desde pequeno. Nasci num pequeno bazarzinho lá em Santos, Bazar Manapé, e ali eu já via meu pai e minha mãe trabalhando no empreendedorismo. Tinha um pequeno bazar. E já vai uma dica aí para os nossos internautas aí. Quando meu pai e minha mãe se amavam, o bazarzinho vendia mais. Quando eles brigavam, vendia menos. Quando minha mãe ia vender na lojinha, vendia mais porque ela adorava freguês. Quando meu pai ia para a lojinha, vendia menos porque ele detestava freguês. Então já vai uma dica aí, né, para o empreendedor. Ou você ama o seu negócio, ou ele não vai te amar. Então é o primeiro know-how, primeira coisa aprendida na vida concreta. Lembrei daquele ditado, acho que é judaico, que fala que se você não sabe sorrir, não abre uma loja, né? Sem dúvida, tem que gostar muito gente, né? E tem que amar o lugar e cuidar do lugar, decorar o lugar, você tem que... E esta coisa responde, né? E aí, como que seguiu, Tejon? Assim, você foi crescendo na área com todas essas referências. A gente sabe que você foi para a área de vendas, muito antes da publicidade. Como foi o desenvolvimento para chegar? Eu tive uma vizinha, uma senhora que me dava um livro por mês para ler e tomava a lição. Então esta mulher, Dona Justina, né, uma senhora austríaca, esta mulher foi muito importante na minha formação, porque com os livros, desde pequeno, lendo um livro por mês que ela dava, eu fui construindo visões, imagens. Então isso foi muito importante porque eu, através também da música, que aprendi a tocar violão, então a música e aquela coisa do livro me permitiu criar. Então eu fiz criações musicais. E, novamente, em função disso, terminei fazendo música para teatro, com 16, 17, 18 anos. E ganhei prêmio governador do Estado, em 70, de melhor música para teatro. Este caminho do livro, do teatro e da música me deu um arsenal para ir rapidinho para o mundo da propaganda. Porque quando você pega uma peça teatral e você precisa ler e transformar aquilo em música, não é muito diferente do que você pegar uma empresa, olhar aquela empresa e criar um projeto publicitário muito parecido, né? E você bota a arte, claro que você vai fazer uma peça de Brecht, de Shakespeare, Léo José Ribeiro, é diferente, é um espetáculo humanista, mas uma empresa também é um espetáculo humanista. Então aquela coisa ali, quando deu 20, 21 anos, eu estava preparado para este mundo sem saber. Já tinha lido quantos livros nesse eu li um monte de livros, aqueles livros infantos juvenis foram fundamentais, fábulas, né? Agora, o que é interessante é que eu comecei a faculdade de jornalismo aqui em São Paulo e eu queria ser jornalista político, esse era o meu objetivo. A gente vivia a época da ditadura militar, eu era bastante combativo nesse sentido. E entrei na faculdade, mas precisava ganhar dinheiro. Aquele negócio da música eu não ganhava nada, eu vivia com problema. E aí estava lá escrito no mural da escola que a lista telefônica brasileira, a LTB, precisava de trainees. Estava lá fui aceito na LTB, que era uma tremenda corporação nos anos 70, a maior escola de vendas do mundo. A Yellow Page é, no mundo, a maior escola de gestão comercial, né, no planeta inteiro. E aquela convivência ali me deu uma convivência com pessoas que tratavam vendas por uma forma que eu nunca tinha visto. E depois, em empresa nenhuma em que eu andei, eu vi algo igual. E aquele foi um grande aprendizado, ali pela lista telefônica. E fui sempre, como não ganhava muito, fazendo freelancer em agência de propaganda, através da capacidade de redação. E terminei no agronegócio, ou comecei no agronegócio, porque um dia nessa agência que eu fazia freela, apareceu um job da Jacto, uma empresa de máquinas agrícolas sensacional, lá de Pompeia, hoje uma das maiores do mundo na área de pulverização agrícola, lançando a primeira colheitadeira de café do mundo, uma companhia exemplar, que queria fazer uma ação de propaganda e apareceu o job lá. Ninguém quis fazer, porque não gostamos desse assunto. Eu
me fizeram fazer na marra, faz você. Quando eu vi aquilo, não entendia nada, fui lá para Pompeia, passei uns 3 dias lá em Pompeia, aprendendo com o pessoal, fiz uma campanha, os caras adoraram. Aliás, um tema muito interessante, que a campanha que eu criei era a Olimpíada Agrícola. Porque agronegócio é uma Olimpíada, você precisa superar metas e marcas todos os dias. Então eu me recordo que a campanha era a Olimpíada Agrícola, e esse era esse primeiro job. Esse primeiro job. A campanha era a Olimpíada Agrícola e o slogan para Jato era supera todas as marcas. Os japoneses da Jato, o Nishimura e os japoneses lá, muito legais, porque eles amigos até hoje. Que ano que é isso? Isso foi em 77. Tá. 1977, faz tempo. E aí, a partir disso, o gerente de marketing estava lá, não quis mais continuar em Pompeia, porque era 500 km de distância, não quis mais ficar, e eles me convidaram para ser gerente de marketing lá. Eu era um nada, um zero absoluto, não ganhava nada. Quando eu vi aquilo, salário de gerente não era lá grande coisa, mas perante o que eu tinha era ótimo. E o título, né? Seduz, né? De marketing, eu estava recém-casado, filha, morando de favor na casa da tia. Lá fui eu para Pompeia. Então a minha história no agronegócio vem dessa base aí, mas o fundamento é criação. Criação sempre teve como uma grande base. Você é um dos fundadores da Associação Brasileira de Marketing Rural. A Associação Brasileira de Marketing Rural a gente fundou até por aquele isolamento que eu vivia lá em Pompeia, distante. Um amigo, Dolly Ribeiro, que era da Agroceres naquela época, foi passar um final de semana em Pompeia. E aí eu falei para ele, olha, a gente precisava criar uma associação de caras de marketing. Nem falávamos agronegócio ainda, falávamos rural. Porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem é o camarada que está nas outras companhias, a gente precisa criar uma associação para trocar ideias. O Dolly veio para São Paulo, convidou o pessoal das companhias de química, de tratores, fizemos um almoço no Rubaiá, da Vieira de Carvalho, e ali nasceu a BMR. Ou seja, a ideia da Associação Brasileira de Marketing Rural nasceu na cidade de Pompeia, numa reunião minha com o Dolly, naquela época que estava na Grosseria, depois eu vim para a Grosseria no lugar dele. Muito bom. E quando que surgiu quer dizer, o dom já existia, mas quando que materializou o primeiro livro? Vem dessa época também? O primeiro livro surgiu por outro cara brilhante da nossa vida. Eu comecei a dar aula na ESPM, a convite do professor Gracioso, que ele queria que a gente iniciasse lá uma cadeira de marketing no agronegócio na ESPM. E o professor Gracioso, que tinha muito vínculo com as editoras, sugeriu que nós fizéssemos um livro de marketing e agribusiness. Então esse foi o primeiro livro que eu fiz com o Coriolano. E a partir desse livro de marketing e agribusiness, eu fiz outros em coautoria nessa área de marketing, na área de vendas, nessa área mais profissional. Que foi o início de escrever. Que foi o início, livros na área profissional. Se for indicar um livro hoje de vendas, que livro você indicaria? Meu? Seu ou de outro? Pode ser. Não, acho que eu tenho um livro muito legal com o professor Marcos Cobra. O Marcos Cobra é o Kotler brasileiro, né? E é um homem que, além do marketing, ele sempre teve um carinho, uma paixão muito grande por vendas. O pai dele foi vendedor e ele foi um dos raros camaradas de marketing que estudou vendas. Então, ele me deu a honra da gente fazer junto o livro Gestão de Vendas, os 21 Segredos do Sucesso, com Marcos Cobra, pela editora Saraiva. Acho que é um livro que ele reúne um conhecimento muito interessante, porque quando você fala de vendas, livro de vendas, geralmente você vai mais para um caminho motivacional, da técnica de vendas, né? Dessa coisa da tática de vendas do vendedor. Mas isto é apenas a ponta do iceberg. A gestão de vendas é uma visão estratégica, planificada. O plano de vendas é sagrado numa empresa. Então a gente trata nesse livro a visão da planificação de vendas, da estratégia de vendas e alguns capítulos que entram ali para o lado da performance do vendedor, que é um grande ator, que é um teatro. As pessoas me perguntam qual é o curso que você acha que eu devo fazer. Você tem que fazer o curso de teatro. O curso de teatro é fundamental, né? Acho que todo mundo deveria fazer. Vendas é persuasão, né? Vendas interpretação de um personagem, interpretação de um papel no palco do ambiente comercial. Só muda isso. O teatro é no palco, a venda é no ponto de venda, é no shopping center, é na visita, é no escritório, é no stand. Né? Mas ali é um palco e ele tem ali um papel a executar.
Você falou um pouco antes do seu início de carreira dentro da área de listas, né, Yellow Pages e tudo mais, né? E que você teve primeiro contato com vendas de uma forma tão ciência, talvez, né? Com Sim. processos, métodos, Metodológica. E avança para os dias de hoje, né? E você falou, nunca vi nenhuma corporação ou poucas corporações que tratam vendas de uma forma tão metodológica, né? Você acha que é isso mesmo hoje? Assim, você vê pouco? O que acontece hoje, que a gente está no mercado e trabalhando e visitando várias companhias, fazendo palestras e consultoria, é que hoje passou a ter uma consciência, ou seja, o presidente das grandes corporações passou a olhar vendas como um grande diferencial. Você pega uma companhia de ciência e tecnologia, é o produto que manda e tal. Agora, como tudo ficou muito rápido e você imita em grande velocidade, o diferencial da capacidade de vender significa a sua venda presente tem que criar a venda futura. Se você só faz a venda presente para vender a venda presente, você não cria a venda futura. Qual é a diferença que isso tem? Antigamente, a mudança era lenta. Então, a sua venda presente, ela era uma venda que se arrastava ao futuro. Hoje, a venda presente significa em cada contato comercial, o representante, o vendedor, a pessoa que tem essa missão, ela já precisa estar incutindo no cliente, no consumidor, visões, conceitos novos, porque ao fazer a venda presente, ele já tem que criar a venda futura, porque a mudança tecnológica é muito grande. Uhum. Então você passa a ter, ao contrário do que se imaginava, que venda seria uma área desvalorizada, muito ao contrário, passou a ser uma área fundamental. Então você vê grandes companhias de ciência e tecnologia fundamentadas de produto, buscando uma orquestração disso. E você vê companhias que tinham uma forma de canal só, por exemplo, uma Boticário, uma forma de canal de franquia, com marcas novas, com canais novos, inclusive abrindo venda porta a porta, onde o Brasil se já não é o segundo, deve estar por aí, o maior mercado mundial de venda porta a porta. Uhum. Você vê companhias que usavam canais de supermercado trabalhando com esse microempreendedorismo, que é muito desenvolvido no mundo inteiro por mulheres. Então, quando falamos aqui de empreendedorismo, a dica que já fica aí para quem está nos nossos internautas é: se você é casado, deixa a sua mulher na frente, porque ela vai ser mais bem sucedida. As mulheres são as grandes campeãs do empreendedorismo, porque trabalham com um foco muito grande, e uma mulher focada, ela ultrapassa uma parede de aço. E microempreendedorismo, pequeno empreendedorismo planetário é comandado por mulheres no mundo inteiro. E no Brasil também. Essas redes de mulheres que fazem um sucesso danado. E nas áreas de vendas, a média do desempenho comercial das mulheres é sempre superior à média do desempenho comercial dos homens também. Olha isso daí. As mulheres vão dominar o mundo. Mulheres já dominam, né? Agora só é questão de acabamento. Nossas convidadas sempre falam assim pra gente, por que man in the arena? Por que não? Aqui, por que não woman? Né? Tem woman in the arena. Então woman e os dois. Both. E você já escreveu hoje uma série de livros, né? Tem 28 livros de autoria. Qual que é o livro que você mais gostou de escrever? Você é que nem falar qual filho você mais gosta. O primeiro livro a gente nunca esquece, né? Mas ele era muito no campo assim, mais profissional, que era o marketing, agribusiness lá nos anos 80. Referência, né? É uma referência. A gente fez um outro novo agora, eu e Coriolano, por uma outra editora, já mais atualizado. Fizemos agora 6, 7, 8 anos atrás. Mas o primeiro livro desse caminho mais de superação, de existencialismo, foi o Voo do Cisne, né? Que também eu nunca tinha pensado em escrever. Foi meu amigo Roberto Chiniachik, que é meu amigo de infância, até por coincidência, que ele tem uma editora Agente, e eu ia escrever mais um livro de vendas lá. Mas ele falou: você não vem escrever um livro de vendas, escreve um livro com as experiências, né, de superação que você tem e tal. E aí eu escrevi o Voo do Cisne, que foi o primeiro dessa série existencial. Então, é um livro realmente que foi uma quebra de paradigma, um livro que me abriu porta para... Hoje eu sou convidado para fazer palestras no Brasil, fora do Brasil, para falar das estratégias de superação, e sem dúvida esse livro foi marcante. E este último,
que é o Código da Superação, onde eu fui lá em Israel, em Megido, lá no Armagedon, lá no Apocalipse, passei por ali uns dias para me inspirar nessa escrita. Já que a gente está falando de superação, o que você fala de automotivação? Quais são as estratégias de manter e cultivar? Isso é interessante, porque se a gente fala que o nosso público basicamente é de empreendedores, né? A gente tem que ter muita resiliência, muita motivação e muita paixão. E muitas vezes é um negócio no começo é sozinho, você tem... É muita resiliência, depende muito de em quem você presta atenção. Acho que essa é uma dica básica. Nós nos transformamos na qualidade dos nossos relacionamentos. Nós somos o resultado de onde nós prestamos atenção. Então, para ter um exemplo, a gente tem lá um barzinho, um pub aqui em São Paulo, o Dinossauros Rock Bar, lá na Boa dos Pinheiros, que é um pequeno pub que a gente fundou, porque a gente tem a banda de rock, e os outros bares não queriam deixar a gente tocar, então nós compramos um bar para poder tocar. Vende Guinness lá? É um pub mais brasileiro, vende devassas e umas coisas assim. Mas lá nesse pub, lá no Dinossauros, tem lá o gerente, né, o Ozzy, o Oséias. Então, o Oséias virou Ozzy. Então, o Ozzy chegava toda... E é difícil você fazer um bar da Brequive, né? Não é mais. Aí o Ozzy chegava toda semana e ficava contando as histórias mal sucedidas do bairro. Então ele reunia histórias mal sucedidas. Então é assim, você pega... curador de histórias ruins, né? Curador de histórias mal sucedidas. Então pega lá a Rua de Pinheiros e você fica olhando, você vai ter um monte de exemplos mal sucedidos. Todo mês vai estar fechando um negócio. Exatamente. Tá aquele fechou, mas... aquele lá não durou 3 meses, aquele outro não sei o que lá, aquele outro não tinha ninguém. Eu falo, olha, faz o seguinte, a partir da próxima semana você não vai mais me olhar os negócios que não funcionam, nem os negócios medíocres, você vai olhar os negócios bem-sucedidos. Ah, mas os negócios bem-sucedidos são poucos, mas esse tem que olhar. Olha, ele virou um instrumento de pesquisa. Claro, você tem 100 negócios, você vai ter 80 medíocres, vai ter 10 falindo e vai ter uns 10, e dos 10 você vai ter uns 3 legais. É essa a regra. Então me presta atenção nos bons e não naqueles... E não me traga mais história dos camaradas que vai à falência, que fecha, que não abre. Não, isso não interessa. Aí ele foi lá olhar os bares, aí conversa com o maître, conversa com o porteiro, conversa com o pessoal. Olha, esse tipo de onde você bota o olhar muda tudo. Aí você passa a se inspirar. Então essa coisa da automotivação parte de uma decisão íntima. Quem você presta atenção? Se você botou nessa coisa que você é desgraçado, você só vai ver desgraçados. E você vai ter uma afinidade de desgraças. E você vai ver todo dia como é que você pode piorar um pouco mais. Então, é claro, então a primeira coisa... um pouquinho mais do fundo do a primeira dica para um empreendedor é presta atenção em alguém admirável. E assim, imita. Tenha a humildade de imitar o admirável. Você começa imitando e logo depois você vai encontrar a sua forma de fazer. Mas não seja arrogante. Tenha humildade, pega alguém admirável e imite. Imite. Agora, você precisa estar muito afim disso, você precisa ter muita vontade, porque os obstáculos serão imensos. E outra, e não faça besteiras, né? O pessoal às vezes comete erros básicos. Então tem Sebrae, tem um monte de coisa que ajuda. Agora, mesmo no erro, pode ter uma grande saída. Então, eu vou só dar 2 exemplos de empreendedores geniais. Um é o Fernando, que criou essa rede de pescados em shopping center, esqueci. Camarão. Vivenda do Camarão. Uhum. Vivenda do Camarão. Ele tinha um negócio de produtos reprográficos. E aí era uma época que o Brasil, para você importar, você tinha que exportar o equivalente, senão não autorizava importar. E aí o camarada de quem ele importava produtos reprográficos, olha, eu aqui posso vender camarão. Posso negociar camarão. Então ele começou a trabalhar com camarão com esse objetivo só. Exatamente, de mandar camarão no equivalente ao que ele trazia de reprográficos. Aí deu uma crise num determinado momento, e quem determinava isso era a Cassex, do Banco do Brasil, e eles cortaram a importação, mesmo tendo o equivalente, houve um corte para a importação.
E aí ele foi lá conversar no banco, o camarada falou, não pode importar. Ele perguntou, mas o que eu faço com o meu negócio? O camarada falou, vende, vai procurar emprego, fecha seu negócio. E ele tinha um container de camarão. Então, nesse momento complicado da vida dele, ele falou que se ele pudesse, ele matava o cara lá. Ele ficou louco. Naquele momento, ele tinha camarão, ele já tinha estudado, tinha pesquisado camarão, ele tinha um camarão maravilhoso, ele abriu o primeiro restaurante em Moema, botou faixa nas ruas, colocou camarão de alta qualidade, a preços justos. E a vivenda do camarão nasceu de um drama como esse. Um problema. Alexandre da Cacau Show, né? Um grande amigo, camarada que hoje é a maior franquia de chocolate do mundo. Ele foi meu aluno num programa da SPM nos anos 90, começou com chocolate caseiro. Você pegou o comecinho, então, dele? Eu conheço ele do berço. Ele com aquele espírito de empreendedor. O pai e a mãe tinham um negócio de vender produtos porta a porta com vendedoras. E ele quis relançar uma ideia que os pais já tinham feito de chocolate, mas que tinham parado porque não foi bem sucedido. Ele insistiu, conseguiu $500 de capital com um tio e fez folhetos, catálogos e as mulheres saíram vendendo ovinho de Páscoa. Mas como não era um gestor, cometeu um grave erro. Não controlou a venda. Então as mulheres venderam de um determinado tamanho e ele não tinha para entregar aquele ovinho do tamanho. E ficou desesperado, porque o pai e a mãe iam ficar chato com o negócio, porque vendeu, não ia ter para entregar, ia ser uma coisa muito desagradável no ambiente dele com a mãe e o pai. Ele saiu procurando no atacado em São Paulo se conseguia encontrar aqueles ovinhos de 250 gramas. Ele está conversando com um balconista de uma loja dessa, olha, eu preciso de ovinho, eu vendi muito tempo para entregar. Uma mulher do lado está escutando, uma senhora está escutando. Escuta e fala assim, eu ouvi dizer que você vendeu muito ovinho de 50, não tem para entregar? Eu tenho o equipamento para fazer, podemos fazer para você. Cacau Show nasce de um prático erro. Se não fosse aquele erro, e se ele tivesse vendido certinho, talvez ele não tivesse criado a Cacau Show. Então, mesmo os erros, se observados e se tratados, e se você der chances, né, ao acaso, eles podem se transformar em grandes êxitos. Uma das coisas que você está falando isso, eu estou lembrando, assim, que eu acho que é muito válido, assim, que eu brinco, assim, é você respirar o ar de pessoas excelentes, né? E até uma das coisas a gente fazer isso aqui, né? É isso, a gente ter a oportunidade de chamar você para conversar e aprender com você e estar próximo de uma pessoa, né? Que a gente possa aprender muito. Então, acho que é muito válido isso mesmo. Assim, a gente aprende... Estar próximo de quem você... E essa dica, ela é vital. Onde quer que você esteja, que você precisa dar um passo de superação, muda seu olhar. Presta atenção naquilo que progride, naquilo que evolui, e não é a maioria. Isto geralmente não é a maioria. Você vai selecionar isto com o seu olhar e aquilo vai criar uma afinidade de caminho para você seguir. Foi uma pergunta em cima de tudo que você falou, que até saiu um pouco da pauta, né? Assim, porque quando a gente olha histórias de sucesso, então a gente pega o momento e olha para trás e conta essa história, né? Então, Cacau Show, enfim, Vivendo Camarão e tudo mais. Só que a gente vê, e aí por várias literaturas, exemplo, Outliers, né, fora de série, do Malcolm Gladwell e tal, a gente vê que o sucesso ele é uma conjunção de vários elementos, onde muitos deles você não controla, né? A grande maioria, aliás, você não controla, né? Então ele depende de momento histórico, tanto na história do Alexandre, teve que ter a pessoa, né, que estava lá na hora certa, que confluiu e a oportunidade surgiu, né? Então acho que tem parte sim, né, do empreendedorismo que a gente consegue explicar e consegue controlar e treinar, Sebrae, né, e se inspirar nas pessoas, e tem uma outra parte que não, né? Concordo perfeitamente. Se você for pegar a história, se você for pegar todas as histórias dos empreendedores de sucesso, você vai encontrar sempre algo que as pessoas não gostam de admitir, mas existe uma coisa chamada sorte. Sorte existe sim. O que você pode fazer por você é prestar atenção, é dar chances ao acaso, como eu digo. Agora, aquela mulher do lado do balcão estava lá. 10 segundos a menos, 10 segundos a mais, ela podia não estar lá. E todo camarada de muito sucesso que já refletiu, ele tem sempre uma grande humildade. Ele fala, eu dei sorte. O Pelé,
O Pelé diz, eu dei uma sorte imensa na minha vida, porque o dia que eu decidi que não seria mais jogador de futebol, que ele queria fugir do campo do Santos e voltar para Bauru, porque ele foi muito vaiado num pênalti que ele perdeu lá no jogo da cidade, xingaram ele. Moleque, né? Moleque, ele quis ir embora. Então, às 6 horas da manhã, ele disse que eu estava saindo para fugir. Quando ele estava saindo, veio entrando o filho da cozinheira, Sabuzinho. Deu-lhe uma bronca, botou ele para dentro, ele voltou, foi dormir e esqueceu que não queria ser mais jogador de futebol. Ele fala, devo muito àquele momento. Então, é aquela história, 10 segundos a mais, 10 a menos, Bill Gates. Bill Gates. Você vai encontrar isso sempre. Bill Gates. A IBM ofereceu a mesma coisa que ofereceu o Bill Gates para um tal de Kindle, de uma empresa chamada Digital Research na Califórnia. Ele não estava quando o pessoal da IBM visitou, estava a mulher dele, estava a mulher do Kindle. Eles quiseram fazer um contrato de confidencialidade e ela não quis assinar, disse que ia ver depois. E simplesmente os caras foram embora. Passou 30 dias, eles encontraram o Gates num aeroporto e ele perguntou, fez aquele negócio com a Digital Research? Não fizemos não, eles não quiseram assinar lá o contrato, não voltamos mais atrás daquilo. E aí, você não quer fazer? Aí ele fez o DOS. Ou seja, o DOS foi oferecido à Digital, e estas histórias... Ele não era a primeira escolha, né? E aí, Steve Jobs diz, olha, se não fosse um professor que me salvou, eu teria sido mal perdido. Se não fosse um vizinho que me dava kits para montagem, ou seja, todo camarada que passa essas coisas e processa, ele diz, sempre houve uma grande dependência de alguém, alguns até anônimos. Agora, o que o cara tem a seu favor? Ele estava lá, E fez, né? Quando a oportunidade surgiu. Ele prestou atenção, ele estava lá, ele prestou atenção, e aí esta coisa aconteceu. Agora, não é garantido que se você fizer tudo que o Ayrton Senna fez, se você fizer tudo que o Alexandre fez, se você fizer tudo igualzinho, nada garante que você vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, 1 metro a mais. Então tem que compreender e tem que ter uma humildade com este mundo da imprevisibilidade. Então isso é muito importante. E só copiar também não vai adiantar, né? Tem uma história do Bill Gates que fala isso, né? Não tenta fazer o que eu já fiz, porque esse dinheiro eu já ganhei. Fazer igualzinho não vai dar certo. Ele te inspira, ele te mostra. Porque na música, você começa a fazer música com seus ídolos. Na ciência, você começa a fazer ciência com seus ídolos. Então é importante, sim, você prestar atenção nos outros e tudo. Mas uma coisa que você não pode pirar é que sucesso não é assegurado só porque você faz os passos e até porque você é genial e brilhante. Você pode ser genial, brilhante e dar um treco que não dá o segundo que bate. E talvez também perseguir o sucesso não seja o caminho, né? Perseguir o sucesso nunca é o caminho, porque o sucesso é decorrência de trabalho, mas trabalho acompanhado de fatores aleatórios. Os fatores aleatórios você pode até ajudá-los, ficar ligado, prestar atenção. Aumentar probabilidades, né? Você falou a palavra-chave. A sorte ou o azar é decorrente de probabilidade. A probabilidade tende a dar a você uma chance. Mais probabilidade que você dá a coisa ruim, mais azar vai ter. Mais probabilidade que você dá a coisa boa, assertiva, essa coisa da afinidade, de onde você olha, mais você dá chances ao tal da sorte. Mas continuará sendo algum jogo em que algo pode não acontecer como você espera. Então, esta legião da loucura pelo sucesso, ela é um alucinógeno maligno da pior espécie, porque o sucesso será decorrente de um trabalho, mas com fatores ali em volta. E outra coisa importante, o sucesso nunca tem fim. Então, outro drama que a gente trata até no nosso livro novo é o que é que você faz depois que você tem sucesso? Você vai ficar com chilique, porque você não entra em lugar em que não seja azul? Se não é azul, não entro. A gente está falando de Olimpíada, né? Teve uma história ontem, antes de ontem. O que você faz depois do sucesso? Tem uma história da Olimpíada que o Usain Bolt, né, depois da última prova que ele teve a medalha de ouro, ele quis voltar no estádio para ver uma outra prova, enfim, não sei qual era. Aí ele estava sem credencial. Aí ele chegou e o guarda brecou ele. Ele falou, mas eu sou o Bolt. Quer dizer, então assim, né? O inglês o que você faz depois do sucesso? E aí
E aí vale umas coisas geniais. Quer dizer, o camarada, vamos imaginar agora, o camarada que chegou lá, que tem um tremendo êxito, tremendo patrimônio, a partir disso, a jornada continua. O seu sucesso passa a ser o quê? Saber sair. Se você não souber sair de um patrimônio, de um empreendedor que deu certo, você vai ficar escravo daquilo e mais. Sim. Você vai desgraçar a família, vai desgraçar filho. Saúde. Você pode ter uma desgraça a partir do empreendedorismo bem sucedido. Se você não souber sair, se você não souber criar sucessor, se você não destinar para você outro objetivo, aí jamais transcendente, você pode ter, por exemplo, se você viver até 100 anos de idade, como quase todo mundo vai conseguir doravante, você pode ter do seu 80 aos seus 100 anos um inferno em vida. Terrível. Se você não tem propósito. Se você não entender que o sucesso é mais amplo do que aquilo que as pessoas falam, chegou lá onde? Não existe chegar lá, é uma estrada... O alvo está sempre mudando, né? O alvo está sempre mudando, e a partir de uma certa idade, esse alvo tem que mudar para caminhos mais transcendentes de obras. Como é que você faz um balanço entre planejamento e esse acaso? Assim? Como é que... O planejamento é como o Kuba disse, quer dizer, você tenta aumentar, através do fator controlável, as probabilidades, a lei da probabilidade. O Galileu Galilei, lá em 1600 e tanto, a pedido do rei lá onde ele morava, esse camarada adorava jogar dados, lá o Lorde, lá onde ele vivia na Itália, o senhor feudal dele lá. E jogava dados, esse camarada, e ele ficava intrigado, porque jogando com 3 dadinhos, sempre 10 era maior do que 9. Aí pediu para o Galileu, que era o gênio do lugar, por que no jogo de dados, sempre 10, depois que você joga uma sequência, né, de 50, 60 lances, 3 dadinhos, sempre vai dar mais 10 do que 9. Aí Galileu foi estudar e descobriu, no estudo dele, esta tal da lei da probabilidade. Por que com 60 lances de 3 dadinhos, sempre dará mais 10 do que 9 quando você vai computando os números? Por uma razão muito simples. Para dar 9, tem um lance que os 3 dadinhos têm que dar 3, 3, 3. Para dar 10, em nenhum lance você precisa que os 3 dadinhos deem o mesmo número. Portanto, há um percentual de probabilística maior ao 10 do que o 9. Em 4, 5, 6 jogadas não dá diferença, em 10, 20 jogadas não dá diferença, em 15. Porém, depois de que você faz uma sequência de 60, 70 lances, inevitavelmente, pode fazer a experiência, você vai ter sempre mais 10 do que 9. O que nós podemos fazer a nosso favor na vida? Aumentar a probabilidade. De daí, ou seja, como um cara escreveu uma vez, durante o dia, trabalhe como se tudo dependesse exclusivamente de você. À noite, reze como se nada dependesse de você. Que é a realidade. Que é a realidade. Tejão, e a gente falou aí de objetivos na vida, né? E você que já conquistou tanto, e é interessante, né, ver toda a tua carreira que está sempre, de certa forma, se transformando e somando, né? Acredito que deve ter muita serendipidade aí também, né? De coisas que foram acontecendo e te guiando, né? Mas um monte. Não deve ter sido tudo planejado. Aliás, eu te diria, pelo contrário, até para os planificadores, que nada foi planejado. Então, isso nada foi planejado. Onde eu cheguei, água, até onde eu estou hoje, não, nem o água. Como eu te disse, caiu um job para fazer uma campanha que ninguém na agência quis fazer. E assim foi. O próprio livro O Voo do Cisne, nunca pensei em passar a escrever sobre essas coisas. Nunca imaginei que ia deixar a diretoria lá do Grupo Estado, ia ter agora um trabalho de palestrante, de consultor. Nunca imaginei que ia ganhar top of mind de palestrante no prêmio Estadão de RH. Nunca, isso nunca planejei. Agora, o que talvez eu tenha feito a meu favor é um pouco essa coisa da probabilística. Ninguém quer fazer isto, deixa eu ver, me dá aqui. Ou seja, uma abertura muito grande a fazer muitas coisas. Então eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre toquei, dando aula, participava de associação, era dirigente voluntário de entidades, como sempre fui. Eu tinha 2, 3, 4 coisas que fazia. Então eu sempre abri muito o radar. E isto acaba trazendo coisas impensáveis.
E outra coisa fundamental na vida, relacionamentos, Sim. pessoas. A jornada de seres humanos que você vai construindo na vida, quando você tem 25 anos, talvez você não perceba muito. Aos 30, talvez não, mas quando você vai ultrapassando os 40, 45, 50 anos, o grupo de amigos... Teu ativo, né? É simplesmente um ativo fenomenal. Então, uma grande dica, quando o camarada está lá todo poderoso, né, é a humildade, trate todo mundo muito bem, receba todo mundo, tenha um esforço considerável em atender todo mundo, porque um dia essas pessoas são as pessoas que vão te carregar. Elas vão trazer para você espaço, elas vão trazer para você negócio, elas vão trazer para você oportunidade. De onde você menos espera. De onde você nem pensava que existiria. Então, ao final, né, de uma maturidade, você será o resultado daquilo que efetivamente, usando o agronegócio como base, você será o resultado daquilo que você plantou. Você pode não querer... O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Vai colher. Eu tenho tantas perguntas aqui de fechamento aqui de aprendizado, né? Uma dica para empreendedores, aprendizado que eu quero compartilhar, tá tudo aí, né? No que falou. Mas então eu queria fazer uma outra pergunta. Apesar de toda essa serendipidade de que foi guiando o teu caminho, né? O que você planeja para os próximos anos? Eu planejo escrever livros mais no campo da literatura mesmo. Eu tenho um projeto de escrever o Bazar Manapé, que é onde eu me criei lá, mas eu não queria mais fazer livros de superação, nesse sentido. Autobiográfico. Eu queria fazer, autobiográfico, eu já queria fazer ficção com bases de realidade, mas pegar tem, né? Mas pegar as fotografias da vida, a menina que diziam que dava para todo mundo, com a molecada em volta, o homossexual da rua, os garotos excepcionais que viviam ali, as duas irmãs francesas, que era o tesão da meninada, o moleque canalha, mal, da pior espécie, o Zé da Pinta, que queria bater em todo mundo. Esta coisa toda é uma Fiquei com vontade de ler já. Esta coisa toda é uma da base, vida, né? É o mundo real da vida, e a partir daí eu queria construir os personagens e passar a criar. Então um dos meus projetos é esse. O outro é continuar, como por exemplo, em conselho de empresa. Eu participo de algumas aí, é muito gostoso isso, como mentor. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, voltar para Santos, morar lá, ficar escrevendo livro, tocando violão e aprender a sair da vida. Ou seja, meu objetivo agora é aprender a sair da vida, porque isto é inexorável e inevitável. Eu acho que a outra coisa importante de um líder é saber sair para criar sucessor na empresa, né? E a outra coisa é aprender a sair da vida. Porque quando você não aprende a sair da vida, eu acho que os últimos anos são muito infernais. Legal. Tejão, e recomendação de, assim, com toda essa lição, assim, você tem alguma recomendação de leitura que você queira deixar para o pessoal que acompanha? Além do Código da Superação. Além do... Para escrever esses livros, eu leio muito, né? Eu faço revisões de filosofia. Aqui tem o livro é um livro enxuto, né, para uma leitura rápida, mas tem uma síntese várias páginas de biografia. De biografia, porque eu leio muito, né? Desde da Suma Demoníaca, Tratado de Demonologia e Manual dos Exorcistas, desde isso até Nietzsche e mesmo livros de humor, né, fazem parte deste liquidificador. Mas um livro que eu fui rever depois de muito tempo, extremamente marcante, é Dostoiévski, por exemplo. Irmãos Karamazov, Dostoiévski, eu acho que é o melhor livro do mundo. E tem uma passagem em Irmãos Karamazov, que é o Sermão do Grande Inquisidor, que é a explicação perfeita das vontades humanas e do consumismo, e do consumo que nós vivemos hoje. Então, Dostoiévski, por exemplo, é um livro extraordinário, principalmente esta passagem do Sermão do Grande Inquisidor, é obrigatório ler. E eu vivo sempre lendo nos aviões. Agora eu estou com 2 livros na mão. Um é o que o Kissinger escreveu sobre a China, que é espetacular para entender esta virada que o mundo deu e por quem imaginava que a China seria hoje a condutora do mundo capitalista, um país que
exatamente há 50 anos atrás, 50 milhões de chineses morreram de fome. Problema do agronegócio. Há 50 anos só. Pouco tempo, né? Há 50 anos, isso não apareceu nesse livro do Kissinger, 50 milhões morreram de fome. E a grande mudança que eles realizaram lá é um livro extraordinário para compreender o que é China, o que é esse mundo novo. Estou lendo também um livro novo, sobre do Mandela. Também são 2 livros que eu estou com eles na mão. Mas eu sempre carrego muita coisa. Estou fazendo um doutorado que me obriga também a estudar. E nessa coisa do doutorado, falando de livro, eu estou estudando a Odebrecht. Porque a Odebrecht é uma empresa que tem uma pedagogia. E o Norberto Odebrecht, que é o fundador, ele está com 92 anos, ele fez questão de deixar uma pedagogia de gestão na companhia. Que é uma gestão própria da uma gestão dele. própria da Odebrecht. E para você, e é genial. Não é a pedagogia pelo lado de RH, ou pelo lado do treinamento, ou da universidade cooperativa, não. A Odebrecht tem 16 negócios. Dos 16 negócios, que tem 16 presidentes, vice-presidentes, 14 dos 16 foram todos originados de trainees da Odebrecht. Então, 16 negócios. Tem uma visão de mundo, né? 16 negócios, dos 16, 14 é gente que nasceu lá como trainee. Só 2. Sucesso. É simplesmente extraordinário. E aí, quando você vai se aprofundando nessa coisa corporativa, né? A minha tese de doutorado é exatamente essa, sobre a importância da pedagogia na liderança. Lá eles todos se chamam de líderes educadores. Então, além dos resultados, ele é avaliado por quantos... pela capacidade de ensinar a fazer. Como faz. É obrigado a ensinar como faz. Então, é muito interessante. Qual que é esse livro? Você sabe o nome? Ele tem um livro, A Educação pelo Trabalho, que é uma bíblia desse tamanho, e tem mais 2 livros que agora eu vou entrar mais em contato. Mas são 3 volumes que o Norberto escreveu, com esta preocupação que nós estamos falando agora. Ele escreveu esses livros? Ele escreveu, com a ajuda das pessoas, mas foi ele que escreveu, baseado no fundamento de que ensina quem faz. Então você precisa ter dirigentes que ensinem quem faz. E a história dos 16 negócios, 14 gente que veio de trainee, por si só já explica muito. E aí tem uma coisa que é uma missão maravilhosa dessa coisa do saber sair, né? E deixar uma obra, um ensinamento. Ele falou, legado. ele quer deixar um legado que seja ensinar as pessoas de como é que se toca a companhia. Que legal. E aquilo está manualizado, está escrito, não é só meia dúzia de palavras na missão, visão e valores, não. São 3 obras e eu fiquei fascinado com essa coisa e eu vou usar o Odebrecht como estudo de caso desse meu doutorado aí. Muito bom, Tejon. A gente queria agradecer Muito obrigado. a aula. Isso aqui Muito não é bom. nem um episódio de videocast, acho que é um compêndio aí que a gente tem que agradecer muito. Parabéns a vocês pela obra de vocês também, que vocês não... A gente só está Fala se pra divertindo. Vocês também Muito têm um belo trabalho, jovens com extraordinário trabalho. Igual meu Miguel, já estou um pouco... Mas obrigado, Tejon. A gente volta no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.